Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar de algoritmos recursivos e recorrência. Segundo o nosso plano de ensino, nesta aula nós vamos ver as definições de funções recursivas, explanação de funções clássicas que utilizam recursividade, vamos ver o método de expansão e conjectura utilizado para resolver problemas de recorrência, aplicações e falaremos dos exercícios que vocês vão resolver referentes a essa aula. Quando nós falamos de recorrência ou de algoritmos recursivos, nós estamos falando de sequência, uma vez que as funções recursivas são utilizadas como funções geradoras de uma sequência. Então, antes de iniciarmos o assunto sobre recursividade, nós vamos relembrar a nossa definição de sequência. Chama-se sequência finita ou ênupla toda a aplicação F do conjunto dos números naturais positivos em R. Assim, em toda sequência finita, a cada número natural I pertencente ao conjunto dos naturais positivos está associado um número real a I. Então, uma sequência, como a gente pode observar aqui na figura, nada mais é do que a associação de um número real ao respectivo índice do número no conjunto natural. Então, A1, se faz parte de uma sequência, ele é um número no conjunto real que possui um índice associado no conjunto natural. Se A3 faz parte de uma sequência, ele possui um índice associado no conjunto natural. Se A_n faz parte de uma sequência, então ele deve possuir um índice associado a ele no conjunto dos números naturais. Na computação, a gente usa esse conceito de sequência em diferentes contextos, né? Na estrutura de dados, por exemplo, a gente tem essa definição de sequência em vetores, em listas, em pilha, em fila, em árvore, e em diversas estruturas a gente precisa do conceito de sequência. Entretanto, na computação é comum que a gente não utilize essa representação de conjunto e sim a representação vetorial. Tal que, no meu vetor, os índices são os números associados ao conjunto natural, 0, 1, 2, 3 e 4, e os valores do vetor são os números do conjunto real. Aqui eu vou colocar números quaisquer, por exemplo, 2, 4, menos 5, 7 e 9. Diferente da definição em que ele fala que os índices são números associados ao conjunto natural dos números positivos, porque eu coloquei o asterisco aqui, então excluí o zero. Da definição da computação, normalmente a gente considera todo o conjunto natural. A gente não exclui o zero, uma vez que o zero a gente utiliza como índice do vetor, então ele é um número associado a um elemento do conjunto real, e ele é o primeiro elemento do vetor. Então essa é uma diferença, né, normalmente que se tem da definição de sequência na matemática para a computação. O primeiro índice associado a um número do conjunto real é o índice 0, que representa o primeiro elemento da nossa sequência. Então, quando eu faço, considerando que esta é uma sequência A, quando eu faço A0 igual a 2, eu estou informando que eu vou associar o número 2 ao índice 0 da minha sequência. Quando eu faço A2 igual a menos 5, eu estou informando que eu quero associar o número menos 5 ao índice 2 da minha sequência. Então, as fórmulas de recorrência que nós vamos estudar está associada a esta definição de sequência. O que nós vamos ver é que a recorrência é uma definição que existe como função geradora para a construção de sequências, obedecendo o padrão definido. Aqui nós temos alguns exemplos de sequência, né? A sequência 1, 2, 3, 4, 6 e 12 é a sequência finita dos divisores inteiros positivos de 12, dispostos em ordem crescente. Então percebam que para gerar esta sequência que está exemplificada aqui, alguma computação, alguma definição
existe para a geração desta sequência. No segundo exemplo, 2, 4, 6, 8, 2i e infinitamente é a sequência infinita dos múltiplos inteiros positivos de 2. Então, algum padrão, alguma computação existe para a geração desta sequência. Mais um exemplo, 2, 3, 5, 7 e 11 é a sequência infinita dos números primos positivos. Então, a gente pode ter utilizado algum padrão, alguma computação para a geração desta sequência. E quando eu falo que algum padrão ou alguma computação existe para a geração do padrão dessa sequência, nós estamos falando, na verdade, da lei de formação. A lei de formação diz que as sequências possuem lei de formação. As sequências que possuem lei de formação são aquelas em que os termos se sucedem obedecendo certa regra. Tal regra pode ser apresentada de três formas: por fórmula de recorrência, que é o que nós vamos estudar, expressando cada termo em função da sua posição, nós também vamos estudar, e por propriedade dos termos. Esta terceira propriedade dos termos, nós não vamos estudar nesta aula, mas certamente na graduação você já teve a oportunidade de estudar essas propriedades para a geração de sequência. Só para exemplificar essa terceira propriedade, porque nós não vamos abordar durante a aula, esse último exemplo, a sequência infinita dos números primos positivos, é justamente um exemplo de sequência gerado a partir de uma propriedade dos termos. Ok? Então, é uma computação que se faz, que deve obedecer essa propriedade para gerar a sequência exemplificada. A fórmula de recorrência é o que nós vamos estudar, e a segunda forma da lei de formação, que é a expressão de cada termo em função da sua posição, nós vamos ver que a partir da fórmula de recorrência, nós podemos aplicar transformações para chegar na mesma sequência, expressando cada termo em função da sua posição. Quando nós fazemos isso, a gente diz que consegue encontrar a fórmula fechada da recorrência. E isso é interessante porque eu consigo calcular um determinado termo da sequência em função da sua posição sem a necessidade da iteração desta sequência. Então nós vamos ver a partir de uma recorrência como encontrar a sua fórmula fechada. Ou seja, como transformar uma sequência expressada por fórmula de recorrência em uma sequência igual, porém expressando em cada termo em função da sua posição. Bom, então vamos definir aqui a fórmula de recorrência. Na fórmula de recorrência são dadas duas regras. Uma para identificar o primeiro termo da sequência, que nós vamos chamar de A1, e outra para calcular cada termo AN a partir dos antecessores. Então, esta é a característica de uma recorrência. Então, aqui nós temos uma sequência F definida pela recorrência A1 igual a 2. Então, esse é o passo base da recorrência, é o primeiro termo da sequência gerada por essa recorrência. E todos os próximos termos da sequência, ou seja, todos os próximos termos AI para todo i maior que 1, é igual a AI menos 1 mais 2. Então, essa é uma sequência clássica definida pela fórmula de recorrência. Então, neste caso, observe que a gente consegue calcular o valor de A2, uma vez que A2 é igual a 1 mais 2. Conhecendo quem é A1 pelo passo base, eu sei que A1 é igual a 2, logo A2 é igual a 4. Se eu conheço A2, eu posso calcular o A3, porque pela definição da recorrência, A3 é igual a A2 mais 2. Logo, A3 é igual a 4 mais 2. Neste caso, A3 é igual a 6. Se eu conheço o A3, eu posso calcular o A4. E esta é a característica da recorrência.
Por exemplo, escreva a sequência finita f, cujos termos obedecem à seguinte recorrência. Olha, aqui eu estou dizendo que o meu passo base A1 é igual a 2 e todos os meus próximos termos AI serão iguais a AI menos 1, o seu predecessor, mais 3, para todo I pertencente ao conjunto 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu vou gerar esta minha sequência. Olha, o meu A1 é igual a 2, já está dado no passo base. O meu A2 é igual a 1, 2, mais 3, que é igual a 5. O meu A3 é igual a 2, que é igual a 5, mais 3, que é igual a 8. O meu A4 é igual a A3, que é igual a 8, mais 3. A4, então, é igual a 11. O meu A5 é igual a A4, que é igual a 11, mais 3. O meu A5 é igual a 14. E, por fim, o meu A6 é igual a 5, que é igual a 14, mais 3. Então, o meu A6 é igual a 17. Então, observem que, pela fórmula de recorrência, a gente consegue computar os termos de uma sequência. Então, esta sequência f é igual a 2, 5, 8, 11, 14 e 17. Estes são os termos da minha sequência f, ok? E a cada termo da sequência existe um índice associado. Computacionalmente, o 2 estaria no índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4 e índice 5. Se for levar em consideração a definição matemática, o primeiro índice seria o índice 1, porque ele exclui o número 0 do conjunto de índices associados. Mas na computação é comum que o primeiro elemento da sequência seja o índice 0. Ok? Bom, o inverso também deve ser percebido. Dado uma sequência, a gente pode tentar extrair a sua fórmula de recorrência, se isto for possível. Existem sequências em que a gente não consegue construir a sua fórmula de recorrência quando esta sequência não obedece à propriedade da sequência, ou da recorrência, ou seja, quando um termo n não pode ser calculado em função dos termos anteriores. Então, neste caso, não tem como aplicar a fórmula de recorrência. Mas, quando isto é possível, ou seja, quando determinado termo n pode ser calculado em função dos termos anteriores, a gente consegue, então, representar a sequência dada por fórmula de recorrência, e este é o caso do exemplo que nós temos aqui. Qual seria a definição por recorrência da sequência infinita? Então, observe, seguindo a nossa definição de sequência, esta sequência f, o nosso passo base, que eu vou chamar de A1, é igual ao primeiro termo da sequência, ou seja, o passo base é igual a 3. Os próximos elementos da sequência, que eu vou chamar de AI, devem ser calculados em função dos termos anteriores. Pode ser em função do termo anterior subsequente ou em função de termos predecessores que não sejam subsequentes. Neste caso, a gente consegue observar que o próximo do termo da sequência sempre está sendo igual a AI menos 1 mais 4 para todo I maior que 1. Então, observem que o termo A2 da sequência, que é igual a 7, na verdade, é igual a 3 mais 4. Ou seja, o termo anterior mais 4. O termo A3 da sequência, que é igual a 11, na verdade é igual a 7 mais 4. O termo anterior mais 4. E isso se repete para toda a sequência.
Logo, esta sequência pode ser definida a partir desta fórmula de recorrência. Esta fórmula de recorrência que acabamos de definir é uma sequência clássica que nós conhecemos, chamada de progressão aritmética. Uma progressão aritmética é uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência. F é uma sequência cujo primeiro termo A1 é igual a x e todos os próximos termos a n são iguais a n menos 1 mais r, onde x e r são números reais. Então, se a sua sequência tem esta característica, é porque ela é uma progressão aritmética, uma fórmula de recorrência que nós temos bastante conhecida. Outro exemplo de sequência seria esta aqui. Qual seria a definição por recorrência da sequência finita? Bom, seguindo mais uma vez, observe que o nosso primeiro elemento da sequência A1 é igual a 5, dado, e os próximos elementos, que eu vou chamar de AI, na verdade são igual a AI menos 1 vezes 2, para todo i maior que 1. Então, mais uma vez, observe que a gente conseguiu calcular os elementos da sequência a partir da recorrência, ou seja, a partir da computação dos termos anteriores. Então, neste caso, observe que o nosso elemento A2, que é igual a 10, na verdade é 5 vezes 2, o elemento anterior multiplicado por 2. A3 é igual a 20, que na verdade é igual a 10 vezes 2, o elemento anterior vezes 2. E este comportamento se repete para todos os elementos da sequência. Quando nós temos uma sequência com esta característica, nós temos uma sequência de progressão geométrica. Chama-se progressão geométrica uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência. A1 é igual a x e a n é igual ao termo anterior, a n menos 1, multiplicado por um número real que nós chamamos de q. Neste caso, x e q são números reais dados para a definição da sequência. Então, progressão geométrica é uma outra sequência que pode ser definida por fórmula de recorrência bastante conhecida que nós temos. A partir da definição de fórmula de recorrência, a gente pode calcular um determinado elemento da sequência. Por exemplo, seja ter uma sequência dada pela recorrência t de n é igual a n menos 1 menos t de n menos 2, para todo n maior ou igual a 2. Considerando como passo base que t de 0 é igual a 3 e t de 1 é igual a 5, vamos calcular os elementos t de 2 e t de 3. Então, olha, t de 2, qual é o elemento da sequência que está associado ao índice 2? Deixa eu só melhorar esse 2 aqui. É isto que eu quero calcular. Então, qual é o elemento que está associado ao índice 2 da minha sequência? O elemento que está associado ao índice 2 da minha sequência é igual a t de 2 menos 1 menos t de 2 menos 2. Então, o elemento que está associado ao índice 2 da sequência é o elemento t de 1 menos o elemento t de 0. Neste caso, portanto, t de 2 é igual, pelo passo base, eu sei que t de 1 é igual a 5 e t de 0 é igual a 3. Então, t de 2 é 5 menos 3, que é igual a 2. Então, o meu elemento t de 2 é igual a 2. E quem é o meu elemento t de 3? O meu elemento t de 3 é igual ao elemento que está associado ao índice 3
menos 1, menos o elemento que está associado ao índice 3 menos 2. Portanto, t de 3 é igual a t de 2 menos t de 1. Bom, t de 2 eu conheço, é 2. E t de 1 eu conheço também, é 5. Então, t de 3, na verdade, é igual a menos 3. Okay? Então, a gente pode calcular um determinado valor da sequência em função da sua fórmula de recorrência.